Buscando preservar a herança cultural dos imigrantes ucranianos, a Associação Ucraniana Ivan Frankó apresenta o projeto Raízes Ucranianas, resgatando e preservando memórias de quem deu origem à nossa história. Um documentário que busca resgatar traços de formações identitárias deixadas pelo bravo povo ucraniano que ainda perdura em muitas comunidades catarinenses. No final do século XIX, a Ucrânia enfrentava uma série de problemas econômicos, sociais e políticos que provocaram a evasão do povo ucraniano. Em 1891, chegaram algumas famílias que se estabeleceram no Paraná e, posteriormente, em 1895, mais imigrantes vieram e se estabeleceram no Paraná e em Santa Catarina, no atual município de Itaiópolis. Entre as promessas do governo e a realidade encontrada, havia um abismo muito grande. Os ucranianos chegaram com a expectativa de que teriam um novo lar, com a estrutura para conseguir manter suas famílias, terras ilimitadas, casas e materiais, mas foram lançados à própria sorte. Precisaram desbravar uma vegetação ao qual não estavam habituados, não tinham técnicas nem ferramentas. Precisavam se adaptar conforme as circunstâncias. O processo de adaptação desses imigrantes passava diretamente pela necessidade de manter preservadas suas próprias práticas culturais. Não cogitaram renegar suas tradições étnicas e religiosas. Procuravam lugares onde ainda existia terra. E como eles prometeram que aqui no Brasil tinha terras muito boas, então eles foram procurando, uns desembarcaram por Paranaguá, outros São Francisco, outros já em Itajaí, e como as terras não favoreciam porque era só o pessoal da lavoura, o que aconteceu é que eles foram subindo a serra por São Bento, Rio Vermelho, que está muito povoado de poloneses, já ficaram por ali, mas as terras são ruins porque não ajudam, são terrenos dobrados, né? Então foram subindo a serra, onde foram parar em São Bento e vieram vindo até o Planalto aqui, que seria Mafra, Itaiópolis, hoje Itaiópolis, Iracema, Moema e Colorado, Rio da Anta, que tem muito descendente de poloneses e ucranianos. Então eles vivem até hoje, as famílias conseguiram sobreviver. Hoje dá para se dizer que eles estão bem, né? Uns no comércio, outros na indústria, e estão sobrevivendo ainda aqui no Brasil, porque ainda é um país que aceita todos e todos ainda conseguem sobreviver aqui. Então, os ucranianos se adaptaram a uma nova realidade, mas continuaram a viver da forma mais próxima possível de sua terra natal, preservando as características arquitetônicas, especialmente nas casas e igrejas, como ainda pode ser observado nas comunidades atuais. Então é uma casa em madeira. Características da arquitetura, as cores dela bem da bandeira da Ucrânia mesmo, né? O azul, o amarelo, bem definido conforme as cores da bandeira ucraniana. Você fez isso em homenagem Em homenagem, porque aqui nós ucraniana. estamos numa comunidade ucraniana. Né? Então, eu entendo que a gente está aqui, tem que preservar a cultura e se identificar um pouco com a cultura. Né? Então, eu sou natural daqui, dessa região também, de Moema. Em Santa Catarina, muitas comunidades celebram no rito ucraniano, muitas das quais possuem igrejas que preservam elementos da arquitetura tradicional, mantendo viva a herança cultural e religiosa de seus antepassados. Igrejas que, além de preservar traços da arquitetura ucraniana no seu exterior, são embelezadas ainda mais interiormente com seus iconostases. Buscaram manter principalmente a religiosidade, pois foi a partir da prática religiosa que as comunidades conseguiram conservar melhor o estilo de vida ucraniano. Então nós temos representada toda a história da salvação no iconostas. Lá em cima, acima da história da salvação, nós temos os 12 apóstolos, e acima dos 12 apóstolos nós temos os profetas. Temos alguns profetas também representados neste ícone. Na porta central nós temos a Anunciação e os 4 evangelistas.
E aqui ao lado de baixo nós temos o ícone de São José, ícone de Nossa Senhora, o Jesus, e também o ícone do nosso padroeiro, que é a Ascensão do Senhor, que é o mesmo ícone que nós vemos logo lá à frente. A religiosidade não se traduz para o povo ucraniano apenas para fins de culto. É a própria cultura, é o símbolo da identidade étnica desse povo. Santa Catarina hoje tem 27 comunidades ucranianas. E essas comunidades, organizadas em torno de igrejas, mantêm vivas a língua ucraniana nas celebrações religiosas e algumas até têm aulas de ucraniano. Добрий день. Ми тут збираємося і маємо суботню школу. Маємо декілька дітей, які приходять на українську мову, щоб навчитися бодай трохи. Então, assim, nos sábados nós nos encontramos aqui com um grupinho de crianças que tem interesse em aprender a língua ucraniana e a gente tem as aulinhas, as aulas práticas, as aulas teóricas, onde eles aprendem para manter essa tradição e esse gosto pela cultura ucraniana. Eva, tá, Elisaveta, Ut, Ye, Pino, Baba, Cristo, tá, Ісус, Насіні. Рідна мова рідна, слава рідна, рідтова зарває, тою рідне не серденько. Тилки Кармін має, о, шануйте, поважайте свою рідну мову, і уце розмовляйте свою рідну славу. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Добрий день! Os meus pais só falavam ucraíno, né? E a mãe nem sabia nada em português. O pai daí logo já aprendeu, né? Mas a mãe foi embora sem saber de falar em português, né? Era tudo em ucraíno. Da escola, daí nós tínhamos uma escola separada da escola de português, né? Que as irmãs que comandavam a aula ucraína, né? E assim nós fomos crescendo e terminando nossos estudos e assim estamos nessa lida ainda, na vida boa ali, que estamos ainda conseguindo conversar bastante em ucraíno, só que os filhos já não pegaram essa parte, né? Já estão bem pouco que eles entendem em ucraíno. Uma das marcas mais significativas da cultura ucraniana são os grupos folclóricos de dança e canto. Estes grupos desempenham um papel crucial na preservação e transmissão das tradições culturais do país, apresentando danças tradicionais, acompanhadas por trajes coloridos e músicas populares que refletem a história e o espírito do povo ucraniano. As canções folclóricas são interpretadas em festivais e celebrações, mantendo vivas as raízes culturais da Ucrânia para as gerações futuras. Meu nome é Lúcia Paraschuk-Ozusti, sou da cidade de Malet, do grupo folclórico ucraniano Spomen. Estamos aqui em Três Barras hoje, trouxemos algumas danças que representam a cultura ucraniana. Eu aprendi a dança ucraniana com 7 anos no Colégio das Irmãs e hoje eu tenho como professora a minha filha,
que dá aula também de dança ucraniana. E também tive os outros 2 filhos que também passaram pelo folclore, pela dança ucraniana. Um deles também foi coreógrafo. Então, a dança ucraniana, ela passa de geração para geração. Muitos rituais e celebrações ainda são mantidos em épocas especiais do ano, como no Natal, com a ceia natalina, onde são servidos 12 pratos com 12 alimentos diferentes. Nessa época também entoam-se as cólidas, cantos ucranianos que celebram anunciando o nascimento de Jesus. A culinária ela é muito preservada entre os povos ucranianos, seja no dia a dia ou nas celebrações religiosas. Então, eu sou Maria Celina Savitsky, moro aqui em Colorado, Santa Terezinha, município, estado de Santa Catarina. Estamos aqui hoje para falar sobre a tradição muito valiosa e cultural da preservação da ceia de Natal entre os ucranianos dos nossos tempos ainda. Essas lembranças todas vindas ainda dos nossos avós e bisavós. Então, entre os 12 pratos que são muito importantes e devem ter essa presença na mesa da ceia de Natal, o trigo é um prato que não pode faltar. E a primeira colher que se serve, se levanta assim antes do jantar, em homenagem aos antepassados, nossos que vieram da Ucrânia e trouxeram essa cultura para nós. O trigo, originalmente, deve ser feito e temperado com mel, mas no Brasil nós adaptamos. Tem mel, se a pessoa quiser pode ser com mel, e nós colocamos, que é mais a gosto, leite condensado e as frutas cristalizadas, frutas secas e até amendoim. Então, essa seria o primeiro prato. Depois temos como tradição o borscht. O borscht é feito de bastante beterraba, bem vermelho, muito típico na Ucrânia também, e com o repolho e outros condimentos que a gente coloca também. Esses são os varenik. Varenik são os pirogê cozidos. A gente faz a massa, recheia e daí cozinha eles. Então, esses aqui são os holubchi. Holubchi vem da palavra em ucraniano bombinhos enrolados. E a gente coloca recheio repolho com tatarka e arroz. Para a ceia de Natal, a gente não coloca carne dentro. Durante o ano pode-se colocar. Para a ceia de Natal não se coloca carne. Aqui estão o repolho azedo, conhecido krejalke. Corta-se o repolho em fatias, dá um pré-cozimento e deixa ele azedando com os condimentos para a salada. Aqui temos nalesnik, que é também uma massa feita com ovos, farinha e recheada com requeijão, pode ser doce, pode ser salgado. Na Ucrânia também tipicamente usa-se fazer com cogumelos, mas nós aqui no Brasil não temos muito essa tradição de comer cogumelos, por isso é feito o recheio com outras coisas. O pepino azedo também faz parte da salada. O pirogê frito na banha, de massa crescida frito. O sonho, que é conhecido como pampushke, que tem o recheio dentro também. E este aqui são os salet, que é o peixe cozido, pré-cozido um pouquinho e frito e deixado ele azedar em molho de sal e vinagre. Por que o peixe? Porque o peixe simboliza os primeiros cristãos que não podiam ser reconhecidos, eles eram conhecidos pelo sinal do peixe durante a perseguição na Ucrânia. E porque é quaresma, não se come carne, então se usa o peixe na Santa Ceia. O pão, aqui temos um pão que foi cortado, mas ele é feito em círculo e simboliza a eternidade. Este é o korovai, que também pode ser feito para as festas de Natal e de casamento especialmente. O korovai também simboliza a eternidade, a vida longa e a fartura. E acompanhando aos demais alimentos, um molho de branco, também, né, que não tem carne na Santa Ceia, se faz um molho de cebola e nata. As primeiras famílias, elas enfeitavam uma sala com essa palha de trigo, e as crianças brincavam, cantavam as colendas lá e se divertiam as famílias. Mas com o passar dos tempos, as coisas foram modificando, mas o diduk, símbolo da fartura da terra, da Ucrânia, do trigo, do pão,
é utilizado assim, ele é feito num ramo de vaso. Na Santa Ceia, então, toda a família reunida junta, reza seu Pai Nosso e mais alguma oração que quiser acrescentar e canta seu Macolhadá, que é tipicamente os cantos da Ucrânia, ucranianos, né, para as festas de Natal. E a saudação ucraniana de Natal é Христос рождається, славім Його, Cristo nasceu, louvemos. E se no Natal a culinária faz parte da celebração, na Páscoa também ganha destaque ao preparar a cesta com alimentos específicos para a data. A bênção dos alimentos na Páscoa também é rico em tradição e fé. No sábado de Aleluia, no sábado que antecede o domingo da Páscoa, nós montamos a cesta com os alimentos tradicionais da Páscoa ucraniana. Então nós temos aqui alguns elementos, as carnes, a linguiça e as carnes. A linguiça e as carnes, carne de porco assada, né? Elas simbolizam, elas lembram o sacrifício de alguns animais que os povos antigos faziam e ofereciam a Deus. Então nós colocamos esses elementos na nossa cesta de Páscoa. Junto com a carne, e que também acompanha a carne, nós temos o chrin. O chrin é um alimento preparado com beterraba, sal, vinagre e principalmente com essa raiz forte. A raiz forte, ela lembra, por ela ter um sabor amargo, ela lembra o sacrifício e a dor da crucificação de Cristo. Então esses elementos também vêm para a nossa cesta. Nós temos o sal. O sal lembra o sabor da vida que o cristão deve ter, né, e propagar o sabor. O sal dá o sabor à vida. Usamos também colocar uma vela para abençoar, que será acesa no domingo durante o café, para lembrar que Cristo é a luz do mundo. O pão, que é o pão da vida, é alimento especial do dia da Páscoa. O carneiro, que acompanha o pão, é a manteiga que a gente passa no pão. Lembra Cordeiro de Deus. Ovos. A família, principalmente a mãe, no dia da Páscoa, ela descasca um ovo desses que foi benzido, e é repartido. Quantos filhos, quantos alimentos estiverem naquele café, cada um ganha uma parcelinha do ovo. É para reunir a família, unir a família. E o requeijão é dado uma colherinha para cada um desses elementos que estão tomando café. É a alegria, para alegria. Esse é para alegrar, pessoal. E assim está finalizada, está montada a nossa cesta de Páscoa, que será abençoada na Santa Missa da noite, nesta noite, na Missa da Páscoa, e que será objeto de partilha e de repartir, né, e partir esse pão de manhã no nosso café, nosso desjejum, com estes alimentos abençoados. Esta é a cesta da tradição da família desde criança. Eu aprendi com os meus pais, com os meus avós, e faço questão de passar adiante a meus netos e bisnetos.
Entre as marcas culturais preservadas pelos ucranianos está o artesanato rico em detalhes e simbologia, entre eles o bordado, uma arte plena de simbologia e que faz parte da identidade nacional e cultural ucraniana. A riqueza e o requinte dos bordados ucranianos refletem a alma exuberante do povo que ama sua pátria e suas tradições. Essa tradição, transmitida há séculos, traduz a alma da Ucrânia em desenhos, formas, flores, folhas, linhas e curvas, transmite a identidade e cultura do povo ucraniano e possui vários significados. A arte também se revela na mesa, nas belas peças de porcelana que capturam a essência do artesanato ucraniano, refletindo a beleza dos traços e padrões únicos dessa tradição. Sou artesã de produtos ucranianos. Eu trabalho com a decoração de porcelanas no estilo ucraniano. Então procuramos trazer a decoração de flores, traços geométricos para que remetam aos bordados ucranianos. Usamos as flores, usamos os traços geométricos, tanto as cores como os traços têm grandes simbologias na cultura ucraniana. Outra arte tradicional carregada de simbologia é a pesanka, a técnica que consiste em pintar, desenhar em ovos e é tradicional desde a era pagã. Hoje é símbolo de vida nova, renascimento e traz em cada traço, figura e cor um significado especial. Eu considero as pesankas, assim, particularmente, uma meditação, uma forma de oração, uma forma também de manter viva a tradição ucraniana, né? Homenagear os meus antepassados que vieram para o Brasil com tanto sacrifício e aqui se instalaram. Começou como hobby e acabou se tornando a minha profissão, né? Hoje eu vivo das pesankas e amo tanto esse fazer as pesankas que nem considero um trabalho. E assim, as comunidades de descendentes ucranianos vivem a história de seus antepassados, resgatando e preservando traços de cultura e costumes como alguns registrados neste documentário. E como no século XIX, hoje muitos ucranianos estão deixando sua terra natal em busca de uma vida melhor, fugindo de conflitos, buscando preservar suas vidas, afastando-se de uma realidade a qual não merecem viver, mas levando consigo as marcas de sua cultura, deixando espalhadas pelo mundo o jeito ucraniano de ser. Cansados de serem vistos pelos ombros, os ucranianos decidiram migrar. Falta de terras e servidão eram assombros. No Brasil, planejavam prosperar. Aqui, essa Ucrânia teve liberdade e há muito tempo reina soberana. Dificuldades infringiram sua realidade, mas a ucranidade se fez tirana. Ser brasileiro, descendente de ucranianos, é como morar numa casa qualquer, mas no fundo de quintal ter uma tapera, que também podemos chamar de lar. Nossa Ucrânia parou no tempo e é só nossa. É sobre pertencermos a um lugar sem perigo, é usar azul e amarelo por outra bandeira, é alimentar a identidade como uma lembrança. Slava Ukraini, Heroyam Slava!